Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa disciplina de cálculo 3 e hoje é o primeiro vídeo sobre cálculo vetorial em R2 ou cálculo vetorial no plano, ok? Nós já vimos integrais múltiplas, né, que é integrais duplas e triplas, já vimos integrais de linha de campos escalares e de campos vetoriais, já vimos o teorema fundamental das integrais de linha e hoje nós vamos começar então o cálculo vetorial em R2. E o cálculo vetorial em R2 basicamente é o teorema de Green e suas consequências, ok? Então a parte mais importante do cálculo vetorial no plano é o teorema de Green, que o resto vai ser consequência e aplicação do teorema de Green. Então o teorema de Green é um teorema muito importante, porque ele relaciona uma integral de linha com uma integral dupla. Ele relaciona uma integral que acontece numa curva C com uma integral dupla que acontece dentro da região delimitada por C, ok? Vou mostrar para vocês então o que é o teorema de Green. Bom, o teorema de Green você precisa de três ingredientes: uma curva, uma região e um campo. A curva, ela deve ser uma curva plana, ou seja, uma curva em R2, ok? Deve ser suave por partes, ou seja, ela deve ter pedaços suaves, ok? Quase todas as curvas que você encontrar na rua, aliás, 99,9% das curvas que vocês encontrarem por aí vão ser suaves por partes, ok? Essa aqui que eu desenhei é suave por partes, mas ela só tem uma parte, né? Porque ela é inteira suave. Uma curva tem que ser fechada. O que significa fechada? Ela tem um ponto final e um ponto inicial que coincidem, ok? Ela deve ser simples. Simples é uma curva fechada que não possui autointerseções, a não ser o ponto inicial e final. Então, por exemplo, essa curva aqui, ó, o ponto inicial dela é aqui, o ponto final é aqui, ok? Só que ela possui autointerseções, esse ponto aqui, ok? Ela passa duas vezes por esse ponto aqui, ele não é ponto final nem inicial. Então essa aqui é uma curva fechada não simples, ok? Então a gente precisa ter curvas fechadas simples no teorema de Green. E o teorema de Green exige que a curva esteja orientada no sentido anti-horário, ok? Sentido contrário aos ponteiros do relógio, que é esse sentido aqui. Okay? Você tem a curva orientada no sentido anti-horário. Então, dada uma curva com essas condições aqui, seja D a região cercada pela curva. Se a curva é fechada, ela cerca uma região. Então, essa região aqui, compreendida dentro da curva, digamos assim. E por último, seja F de xy um campo vetorial em R2, com componentes P e Q. Então, isso aqui é um campo vetorial. Ok? Então, o que o teorema de Green fala? O campo tem que ser C1 em D, ou seja, derivadas parciais contínuas. Então o campo tem que ter derivadas parciais de primeira ordem contínuas na região D. O que o teorema de Green fala? Ele fala que a integral de P dx mais Q dy, que é a mesma coisa que a integral de F escalar dr, ok, em C, ou seja, a integral de linha do campo F, ela é igual à integral dupla na região D de del Q del x, você deriva a segunda componente do campo em relação a x, menos a derivada de P em relação a y. Então você tem aqui uma integral na borda, a integral do campo na borda é igual à integral dupla do campo, a integral dupla dessa expressão aqui no interior da sua região.
ok? Então, o teorema de Green relaciona uma integral de linha com uma integral dupla. A integral de linha ocorre na borda e a integral dupla ocorre no interior, ok? É um teorema muito importante do ponto de vista de aplicações, do ponto de vista teórico e do ponto de vista dos exercícios, ok? Eu vou fazer alguns exemplos no próximo vídeo, vocês vão ver as aplicações do teorema de Green. Em particular, ele é muito interessante porque você pode ver ele daqui para cá também. Você tem uma integral dupla que você quer resolver. Se ela pudesse ser escrita dessa forma aqui, como derivada de uma função q em relação a x, menos a derivada de uma outra função p em relação a y, se essa integral pudesse ser escrita dessa forma, então a integral dupla, que depende de tudo aqui dentro, ela depende só da borda, da integral de p e q na borda, ok? Então, é um teorema muito interessante, porque fala que o comportamento no interior, em alguns casos, vai depender só na borda, aqui, ok? E vamos ver aqui, então, a primeira aplicação do teorema de Green. Primeiro, como é que vocês vão fazer, em geral, como é que vocês vão usar o teorema de Green? Vocês vão usar daqui para cá. Nessa direção, você vai ter uma integral de linha difícil que vai virar uma integral dupla. Vou botar difícil entre aspas e fácil aqui entre aspas, ok? Então, nessa direção é que vocês vão usar com mais frequência. Vocês vão pegar uma integral de linha difícil, vai estar lá o exercício. Calcule o trabalho do campo F em tal curva fechada. A curva tem que ser fechada, ok? Senão não dá para você usar o teorema de Green. Dada essa integral de linha difícil, usando o teorema de Green, em vez de calcular ela, que pode envolver contas complicadas, vocês vão transformar numa integral dupla, que provavelmente vai ser mais fácil de ser resolvida, ok? Então, em geral, você vai usar ele da esquerda para a direita, ok? Para resolver integrais de linha. Agora, aqui a gente vai usar também da direita para a esquerda. A gente vai encontrar a área de uma região como sendo uma integral de linha, ok? Então é o seguinte, se a gente tem C e D como no teorema de Green, ou seja, você tem uma curva fechada simples, suave por partes, orientada no sentido anti-horário, e D é a região limitada por C. E a gente quer encontrar a área dessa região D, ok? A gente quer encontrar essa área aqui. Ora, a gente sabe lá das integrais duplas que a gente viu no início do curso, que a área da região é a integral dupla de dA, ou seja, a integral dupla de 1dA em D, ok? Essa é a área da região, somatório de todos os elementos de área dentro da região, ok? Então a gente tem uma integral dupla. A gente pode usar o teorema de Green para transformar essa integral dupla numa integral de linha. Para isso, o que é necessário? Necessário que a gente ache P e Q tal que del Q del x menos del P dy seja igual a 1, ok? Então a gente vai procurar P e Q tal que isso acontece. Então esse 1 aqui eu posso trocar por del Q del x menos del P dy, ok? Porque essa igualdade é satisfeita. Agora, isso aqui, por um lado é 1, mas por outro lado, pelo teorema de Green, daqui para cá, é uma integral de linha, ok? De P dx mais Q dy na borda. Tudo bem? Então, o que você tem aqui? Você tem uma área sendo expressa como uma integral de linha, onde P e Q são funções que tem que satisfazer isso aqui. Tudo bem? Quais são as possibilidades? Tem inúmeras, mas a gente pode ver as mais simples. Se você fizer P igual a 0, você tem del Q del x igual a 1. Então você tem Q igual a x. Então a primeira opção é P igual a 0 e Q igual a x. Quando P igual a 0 e Q igual a x, del Q del x menos del P del y é 1. Então vale isso aqui. Ou seja, a área de uma região pode ser escrita como integral de x dy na curva que cerca a região. Ok?
Agora, uma outra maneira é fazer Q igual a 0. Então, del P, del Y tem que ser menos 1. Então, P é menos Y. Tá claro? Então, del P, del Y é menos 1. Com esse menos aqui dá 1. Ok? Então, uma outra forma de calcular a área agora é a seguinte. A área é 1, que é a derivada de 0 em relação a x menos a derivada de menos y em relação a y, que pelo teorema de Green é a integral de linha de p dx mais q dy. Mas p é menos y e q é 0. Então isso aqui fica menos a integral de linha de y na curva C com relação a dx. Ok? Então, novamente, uma área sendo expressa com uma outra integral de linha, que possui o mesmo resultado que essa. Finalmente, uma outra maneira também que vai ser bastante usada é essa aqui, ó. Del Q, del X menos del P, del Y é 1, se você pegar Q igual a X sobre 2 e P igual a menos Y sobre 2. Observe aqui, quando Q é X sobre 2, essa derivada parcial dá meio. Quando P é menos Y sobre 2, essa derivada parcial dá menos meio. Meio menos menos meio dá 1. Então, a área, que é a integral dupla, é também, pelo teorema de Green, a integral de Q dy, que é x sobre 2 dy, menos p mais p dx, que é menos y sobre 2 dx. Ok? Então, todas essas três integrais de linha aqui, numa curva C, dão o mesmo valor, certo? E esse valor é a área também, que é o mesmo valor da integral dupla. Então, se você não quiser calcular a integral dupla, se ela estiver muito complicada, você pode trocar ela por essa integral de linha aqui. Tudo bem? Finalmente, vou comentar aqui para vocês da versão estendida do teorema de Green. Agora você tem curvas suaves por partes, duas curvas fechadas simples, no sentido anti-horário, orientadas, né? Agora com C2 cercada por C1. Então, se você tem C2 aqui, uma curva que está dentro ou está cercada por uma curva C1. Ambas estão no sentido horário, anti-horário, desculpa. E seja D a região só entre C1 e C2, ok? Então, essa aqui é uma região com furo, ok? Essa região aqui tem um furo. Não é uma região simplesmente conexa, como essa região D aqui, que não tem furo. A borda dela tanto é por fora quanto por dentro. Então, nesse caso, o teorema de Green vale também, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Qual que cuidado é esse? A gente tem a integral dupla de del Q, del X menos del P, del Y em D de um lado, que é o que a gente tem aqui. Isso seria igual à integral de linha em C1, na borda C1, de P dx mais Q dy. É o teorema de Green aqui. Mas como a gente tem essa borda interior, a gente tem que subtrair essa integral aqui na borda interior, ok? Então, a integral na região com furo é a integral na borda de fora, integral de linha, do mesmo jeito que o teorema de Green, menos a integral na borda de dentro, ok? Ambas orientadas no sentido anti-horário, tudo bem? Então, nesse caso, vale também o teorema de Green. Pode ser necessário usá-lo nesse contexto onde você tem uma região que tem furo. Tudo bem? Então, esse é um vídeo sobre teoria, sobre o teorema de Green. No próximo vídeo eu vou fazer exercícios aplicando todos esses conceitos que a gente viu aqui. Ok? Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.